Olá, tudo bem? Olá, Oi, seu Diógenes, tudo não estou bem? te ouvindo, Tamara. Não tá me ouvindo e agora? Não, eu estou. Estão me ouvindo? Eu tô Eu te sim. ouvindo. Tá me ouvindo? Será que sou eu que meu problema? Tá me Eu acho ouvindo, que Felipe? tô. Tá. Não tá ouvindo eu também? Não tá me Eu, ouvindo? eu tô ouvindo todo mundo. Então acho que é no dele. Tu não tem o WhatsApp dele, Tamara, Sim, vou falar com ele aqui. pode ser no áudio dele lá. Eu não estou ouvindo ninguém. Será que sou eu o meu problema? É meu? É, O que eu tenho que fazer, será? tenta entrar e sair de novo. Ele não tá te Sair e ouvindo. entrar de novo? É. Tá, vou tentar então. Tá, então ele me ouviu, né? Se eu falei para ele entrar e sair Pois de é. novo, ele me ouviu? Ou foi leitura labial. Mas vamos ver. Vamos ver quem já Eu está lembrei. aqui. Quem quiser, tá, gente? Pra gente se sentir mais em casa, ligar a câmera, ainda que esteja assim, jogado. Tenha Eu tô vontade. bem. Eu já tô tô bem jogada. largado. Já Já tirou tô a jogada. maquiagem, Márcia? Já tirei a make, já tirei tudo. Eu. Deixa eu ver. Vamos Mandar esperar. Quero ver. Pá, o áudio tá ligado. Deixa eu ser o Diógenes. Eu não sei se tu tem o contato, daqui a pouco tu dá um toquezinho para falar com ele. Sim, já tô com ele aqui no WhatsApp. Mas ele vai, Tá. ó, ele entrou novamente. Vamos ver. Eu quero ver a cara de vocês aí, hein? Vocês não se E aí, agora? doutor escondam. Diógenes? E agora? Estão me ouvindo? Eu Sim. sim, aham. E eu não ouço de novo. Ixi, Maria. Mas tu não escuta ninguém? Não estou ouvindo nada. Deixa eu ver o que está acontecendo. Vamos ver o que pode ser. Isso daí pode ser lá no microfone dele. Ele pode estar entrando com o microfone desligado na reunião. Mas ele não... É que ele ia só se a gente Agora melhorou? A A gente gente te ouve. Agora eu ouço também. Aê! bem. Que ótimo. Isso Que aí. ótimo. Ai. Vamos ver quem já está aqui. Se a gente espera mais um minutinho para a gente iniciar. Certo. Muito frio aí, doutor? Nós estamos amanhã em Basta. Santa Catarina. Aqui tá friozinho. E aí? Aqui está bem frio. Ontem foi pior, né? Hoje deve estar aqui, até vou conferir agora, deve estar. Aqui está 15 graus, mas a sensação é de 14. Não, e Não 15 é graus muito, aí... muito. 15 graus aí é muito mais frio do que 15 graus aqui, né? Aí é diferente, aí é um frio que dói. E aí, como é que está o frio aí? Ontem e hoje foi bem frio, assim, ontem deu bastante vento e tava frio, tava bem gelado. Hoje também. Sim. Uhum. Mas eu acredito que até semana que vem a gente tem alguns dias frios ainda, mas nada comparado com o frio que eu passei aí no Rio Grande do Sul. Tu fizeste o mestrado aqui, né? A especialização e o mestrado. Ah, sim. O inverno aqui é bem friozinho, né? Tem que tomar sopa e vinho e, e cobertor. É verdade. E o aquecedorzinho sempre ligado do lado e chimarrão, né? Que até me habituei a tomar Verdade. chimarrão para esquentar. Sim. Eu morei em Erechim, lá era fogão a lenha.
É, fogão a lenha tem o seu valor também. No interior, aí Sim, ninguém vive sem fogão a lenha. sim, sim. Bom, será que Maiara já entrou? Tá todo mundo bonito hoje, maquiado, que a gente foi fazer umas fotos na parte da tarde. É. Então, vamos lá. Diógenes, doutor Diógenes, primeiro a gente gostaria de agradecer, né, pela disponibilidade, por estar tirando um tempinho para estar conversando com a gente. A vantagem da pandemia foi que facilitou essa conversa, né, esse acesso a diversas pessoas. Então, nosso muito obrigado. A Comissão de Advocacia Criminal agradece essa disponibilidade em tirar um tempinho para conversar com a gente. A nossa comissão ela é composta por algumas pessoas que ainda nem não pegaram a OAB ainda e alguns estão iniciando. Então, para quem não conhece, o Diógenes, hoje ele é professor, ele é advogado, ele era desembargador do TJRS, é mestre, é doutor. E eu sempre fui uma defensora, né, da inviolabilidade do domicílio, e é um tema que eu abordei bastante. E quem trabalha um pouquinho mais com tráfico, geralmente é uma tese defensiva que acaba aparecendo nas nossas petições, né? E quem ainda não conhece, peço que deem uma olhada nas decisões do doutor Diógenes, que são decisões que reconhecem a violação de domicílio, que é algo difícil, principalmente aqui em Santa Catarina, que a gente tem uma decisão ou dos juízes de primeiro grau ou do nosso TJ reconhecendo a violação de domicílio é algo muito difícil. Alguns colegas, na verdade, até desistem de alegar a violação de domicílio, porque aqui raramente a gente consegue alguma coisa. E o doutor Diógenes, em diversas decisões, até semana passada eu separei várias decisões do Diógenes para a gente conversar, para a gente ver, e são muitas, desde 2013 tem decisões reconhecendo a violação de domicílio e anulando diversos processos. Então, que o doutor possa contar um pouquinho para a gente, falar um pouquinho sobre essa tese, sobre a nulidade, o que a gente, como advogado, como esses jovens advogados, possam estar trabalhando, né, nos processos que verificarem uma violação de domicílio, para que a gente possa ter esse reconhecimento e falar um pouquinho sobre esse direito fundamental, que é extremamente importante e que a gente, como advogado que deve, né, zelar pela aplicação da Constituição e do direito do nosso cliente, a gente não pode desistir, que a gente tem que continuar, de fato, lutando até que a gente tenha a aplicação e o reconhecimento dessas ilegalidades, né? Então, agradeço, toda a comissão agradece essa disponibilidade por estar vindo aqui conversar com a gente, e já passo a palavra, porque ninguém quer me ouvir, sim quer ouvir o Diógenes, que com certeza tem muita coisa para dividir com a gente. Então, é isso. Com você. Tá bom. Tá bom, Tamara. Muito obrigado aí, né? Também é uma satisfação te rever, né? Eu estive na tua banca de mestrado com muita alegria lá, muita satisfação. Sou muito amigo do Nereu, né? Nós trabalhamos juntos no tribunal. Eu fui juiz 31 anos, magistrado aqui no Rio Grande do Sul 31 anos, estive 10 anos no tribunal, né? E fui advogado também, agora voltei a advogar. E só para te ter uma ideia assim de como eu penso, vocês todos assim terem uma ideia de como eu penso, como é que é a minha experiência, eu já dei poucas aulas sobre processo penal, mas na graduação eu dou aula já há 10 anos, né? Eu sou professor titular, assim, digamos, de direito constitucional. Tá? Então, eu que controlo todo o direito constitucional lá na Universidade de La Salle, em Canoas, né? Que tem um programa de pós-graduação, tem mestrado, doutorado, né? Também dei aula de processo penal lá, né? No tribunal eu estive 10 anos, né? Fui presidente de Câmara há vários anos, 5, 6 anos, nem me lembro quanto tempo, e estive na 5ª Câmara Criminal aqui do Tribunal de Justiça quando ingressei, depois, a partir de 2012, eu fui para a 3ª Câmara Criminal, que julgava tráfico e homicídios, né? No mestrado, a minha disciplina é acesso à justiça, né? Então, ela é bem ampla e examina todas essas dificuldades que as partes têm em relação à jurisdição, né? E não só a jurisdição, mas há outros temas
mais atuais, assim, vinculados à temática do acesso à justiça. Então, no processo penal, no direito criminal, né, existem muitas dificuldades das pessoas, dos cidadãos, né, terem esse acesso à prestação jurisdicional. E no doutorado, a minha disciplina é Sistemas de Justiça. Então, tudo isso faz um conjunto, né, de reflexões minhas relacionadas a esse conjunto de temas, né, de direitos e garantias individuais e fundamentais, né, e aí tem muitos, né, colegas, assim, e advogados e tal, que se ressentem bastante de um conhecimento maior na área do direito constitucional, dos direitos e garantias fundamentais, né? E não só advogados, como membros do Ministério Público, defensores e também assim juízes e desembargadores, né? Existe assim assim pouco conhecimento, digamos assim, da importância e da relevância disso, né? Então, em razão desse conjunto meu de experiência na área acadêmica e também profissional, né, de estudos e pesquisas, é que é possível desenvolver todas essas reflexões nos processos, né, que vinham à minha frente. A questão, assim, da inviolabilidade do domicílio é uma questão muito presente, assim, em mim, né? Eu enfatizo isso nas aulas constantemente durante os semestres, né? E o artigo 5º 11, ele não é um artigo fácil de interpretar, né? Precisa, sim, de um conhecimento amplo para conseguir interpretar o artigo 5º. Aparentemente é fácil, mas ele não é fácil. E uma coisa importante assim, é que o artigo 5º 11, ele não precisa também de legislação que integre, legislação infraconstitucional que integre, que conforme, que dê um sentido ao artigo 5º 11, porque está tudo ali, né, em relação aos limites dos direitos fundamentais, né, porque nenhum direito fundamental é ilimitado, né? Ou seja, é absoluto no sentido de ser ilimitado, todos os direitos fundamentais têm seus limites, mas, por outro lado, os limites dos direitos fundamentais também têm limites. Por quê? Porque esses limites, né, precisam ter limites, porque senão eles deixariam o direito fundamental ficar sem sentido, né, ser eliminado, né, não ser aplicado, né, em nada, né, e isso não é possível, né? Então, embora os direitos fundamentais tenham limites, esses limites também têm limites, né? E com relação ao artigo 5º 11 da Constituição, ele é muito importante, né? Porque, digamos assim, ele tem conexão com um direito extremamente importante que está no artigo 5º 10, que é o artigo que protege a privacidade e a intimidade das pessoas. E esse é um dos artigos assim extremamente importantes nos Estados Unidos, na Europa. É um artigo que é espetacular, assim, no sentido da repercussão que ele tem. Vocês vejam que, nos Estados Unidos, a Suprema Corte, com base nesse artigo 5º 10 da proteção da privacidade e da intimidade das pessoas, é que fundamenta a possibilidade do aborto, né? Quer dizer, as pessoas têm, a Suprema Corte fundamentou isso basicamente nessa proteção da privacidade. Então, por isso que a inviolabilidade do domicílio ela se torna muito importante, porque ela tem conexão com a proteção da privacidade e proteção da intimidade, né? Que são direitos muito antigos nos países. Eu, quando fiz mestrado, eu escrevi um livro, até eu tenho um livro, Proteção da Privacidade, que é um livro que tem uns 20 anos, foi publicado pela editora Unicinos, é um livrinho
bem pequenininho, assim, feito para vender em bancas de jornais, nessas bancas de aeroporto, assim, que a Unicinos, a editora Unicinos, me pediu para fazer. E é um livro muito assim, eu tive que mudar toda a linguagem dele, então eu estudei muito essa questão da proteção da privacidade, né? E agora com conexão na proteção, na inviolabilidade do domicílio, proteção do domicílio. Mas é muito importante, em primeiro lugar, eu queria dizer para todos os presentes, assim, que eles não devem desistir de invocar, de argumentar se houve alguma violação do domicílio, porque o Supremo Tribunal Federal tem várias decisões já, o Superior Tribunal de Justiça, há alguns anos, também vem recebendo novos ventos, assim, né? Houve alguns ministros que lá chegaram, o ministro Schietti, o ministro Sebastião, agora, né? Antes mesmo, aquele ministro do Rio de Janeiro, que agora não está mais na área criminal, foi para a área civil, não me recordo o nome dele, meu colega lá, né? Era juiz no Rio de Janeiro, era desembargador no Rio de Janeiro, e então, mas infelizmente ele saiu do crime, foi possível. Então tem vários ministros lá que já estão trazendo novos ventos no Superior Tribunal de Justiça, apresentando uma jurisprudência mais garantista, digamos assim, né? Garantista no sentido de aplicar a lei e a Constituição, isso é fundamental sempre dizer, né? Os direitos fundamentais, as garantias individuais, assim. Bom, então, não se deve desistir disso, porque, eventualmente, se não alcança amparo num tribunal, pode alcançar no outro, ou depois no outro, né? Eu acho que tem que argumentar sempre que possível com esse fundamento constitucional. Bom, mas é importante dizer, assim, rapidamente, brevemente, nessa conversa, nesse diálogo, Tamara e pessoal que está presente, que a lei, assim, a Constituição, os direitos fundamentais, eles não contêm, como acho que é uma frase do antigo Carlos Maximiliano, que foi ministro do STF, naquela famosa obra dele, Hermenêutica Jurídica, alguma coisa assim, que eu não me lembro o título exato da obra, porque é muito antiga, que ele diz assim, que a lei não contém palavras vazias ou sem sentido, né? Então, toda palavra ela tem um peso importante, né? E quando o artigo 5º 11 menciona assim, a casa é asilo inviolável, essa expressão asilo, ela tem uma importância muito grande e nós temos que dar importância, porque se ela não tivesse importância, o Constituinte não teria colocado essa expressão ali, a casa é asilo inviolável. E o que é asilo, né? Asilo é o lugar, digamos assim, onde as pessoas se sentem protegidos, né? É um lugar de proteção das pessoas, é o recôndito do lar deles, onde eles têm a sua intimidade preservada, a sua privacidade preservada. E a Constituição, ao garantir e ao declarar esse direito fundamental, ela procura justamente acentuar essa característica da proteção da privacidade e da intimidade, tornar ela inviolável, né? E voltar, assim, aquele velho ditado inglês lá do Reino Unido, da Inglaterra, que diz assim, my home, my castle, quer dizer, minha casa, meu castelo, onde eu estou, a minha casa é tudo para mim, né? E ali, no restante dessa expressão, desse preceito, né, do artigo 5º 11, tem tudo o que é necessário para ser aplicado esse artigo 5º 11. Né? Por exemplo, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, salvo se houver o consentimento do morador. Aí já começa um detalhe importante, consentimento do morador. Eu digo isso, né? E o professor Auri, há um tempo atrás, ele me encontrou lá na PUC, e ele me disse que pediram para ele atualizar, né? Que ele atualiza anualmente, mais ou menos, o curso de processo civil dele, de processo penal dele,
e pediram para ele atualizar porque tinha uma jurisprudência antiga, né? E ele queria atualizar e tal. E daí pediram para ele inserir outra jurisprudência. Ele disse, não posso fazer isso, porque isso aí só tem essa jurisprudência no Brasil, que é a do desembargador Diógenes, é só essa jurisprudência. E é relacionada a essa questão do consentimento, que é o seguinte, quando, eu sempre digo, na jurisprudência, até nem me lembro se eu cheguei a falar assim, mas eu sempre digo o seguinte, olha, quando a Constituição fala em consentimento, é para um parente nosso, né? Nós podemos dar o consentimento para um parente nosso entrar na nossa casa, para um vizinho nosso, para um conhecido nosso entrar na nossa casa, ou não dar. Agora, quando se trata de policiais ou agentes públicos, eles têm de seguir o princípio da legalidade, né? Porque se trata de o inquérito, digamos assim, a investigação toda e tal, ela é um ato administrativo. Então, o agente público ele tem que seguir o que diz a lei. Daí que ele não pode chegar lá na casa de um cidadão numa vila, né? Porque isso eles só fazem numa vila, eles não vão num condomínio de classe alta, num edifício fazer isso, eles só vão numa vila, dizer assim, nós recebemos uma denúncia de que tem droga aí dentro, ou alguma outra coisa assim. E o senhor deixa nós darmos uma olhadinha, ou o senhor consente que nós entramos aí, demos uma olhadinha, o seu filho, parece, o seu neto foi acusado de tráfico, alguma coisa assim. E aí, qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Eles estão lá na frente de uma pessoa humilde, às vezes, né? Uma pessoa mais idosa, alguma coisa assim, né? Uma senhora, alguma coisa assim, e às vezes tem 3 ou 4 policiais armados. Como é que aquela pessoa vai negar isso? Como é que aquela pessoa vai negar? É muito difícil para aquela pessoa negar esse acesso, porque ela olha assim e vê, tem 3, 4 armários ali, né? Digamos assim, né? Eu estou exagerando um pouquinho só para... Tem 4 armários ali, bem armados, né? Que estão pedindo para entrar na casa. Como é que... E policiais, como é que eu vou dizer não para eles? Aí deixa entrar. Mas está tudo errado, né? Por quê? Porque esse consentimento, ele não é para essa finalidade. Quando se trata de agente público, tem de seguir o roteiro legal, procedimental, pedir um mandado de busca e apreensão. Então, o consentimento, ele não funciona para aquela situação, tá? A possibilidade do agente público ingressar num domicílio é somente através, quando está ocorrendo um flagrante, delito, né? Ou quando, por exemplo, né, para prestar socorro por uma pessoa, né? Ou por um desastre, alguma coisa dessa natureza, que o próprio artigo 5º11 esclarece. Bom, então, o outro problema do artigo 5º11 é justamente esse problema do flagrante, né? O que faz entendimentos ultrapassados, superados, entendimentos assim preguiçosos, né? O que se pensa? Se pensa que naquela ideia do crime permanente, que essa expressão crime permanente é uma expressão horrível, porque não existe crime permanente, né? Não existe. Existe um crime que se prolonga no tempo. Então, por exemplo, o cárcere privado é um crime que se prolonga no tempo, mas não é permanente, digamos assim. Um dia vai ter que terminar, né? Então, ele naquele momento do flagrante, ele está se prolongando no tempo, ele não é permanente, né? Ele é um crime que se prolongou no tempo, ou alguma parte da doutrina usa a expressão protraiu no tempo, é um crime que se protrai no tempo, assim. Bom, o problema todo, né, da interpretação errada que é feita nos tribunais, aí, a quantidade no Superior Tribunal de Justiça, todos os tribunais e juízes de primeira instância, é o seguinte, é que, por exemplo, se depois há a constatação de
que aquela pessoa guardava armas, guardava drogas, então está legitimado a invasão do domicílio. Mas está tudo errado. Está tudo errado, porque eu tenho que saber de antemão ou antes, previamente, que lá está havendo um crime. Por isso é que, então, haveria uma situação de flagrante delito e o agente público poderia ingressar. Mas quando que ele sabe antes? Imagine a situação absurda assim. Ocorre uma denúncia anônima, né? É só a gente raciocinar com absurdo e com exagero que a gente chega a uma conclusão bem fácil de interpretação. Imagine assim, um cidadão liga lá para a polícia e diz assim, olha, na casa de Janela Verde, da rua Arminda Coelho, estou chutando os nomes aqui, tem tráfico de droga, inclusive tem armas lá, né? Aí a polícia vai lá e tem 4 casas de Janela Verde naquela rua. Assim, mais ou menos uma do lado da outra, uma na frente da outra, na rua e tal. A polícia, então, ingressa na primeira, não acha nada. Ingressa na segunda, não acha nada. Ingressa na terceira, não acha nada. Ingressa na quarta, aí acha alguma coisa. Imagina um absurdo disso. Imagine um absurdo disso. Né? Aí a polícia, então, estaria legitimada porque ela achou na quarta casa. Mas e na primeira, na segunda, na terceira? Né? Então, é um absurdo esse entendimento. E aí é bem fácil de interpretar, por outro lado, se houvesse boa vontade e vontade de interpretar corretamente a Constituição, né? Que é o seguinte, tem de saber antes, né? Ou pelo menos como depois, né? Depois que eu me debati anos assim, mas não era só eu que me debatia com isso, havia outros juízes aí, minoria no Brasil, que afirmava isso nas suas decisões, né? O Supremo Tribunal Federal, naquela decisão importante lá, ele fixou a ideia das fundadas razões, né? E o que são fundadas razões? Também, né? Também é uma expressão assim, fundadas razões. O que são fundadas razões? Né? Daí o Supremo diz assim, fundadas razões justificadas a posteriori. Quer dizer o seguinte, a polícia, ele também não diz muita coisa, né? O Supremo também não diz muita coisa, que é justamente para não se comprometer muito, né? Porque, eventualmente, ele pode flexibilizar o próprio entendimento, como eles fazem lá, muitas vezes, eles flexibilizam o entendimento, alguém flexibiliza o entendimento, não deixa o entendimento tão rigoroso. Então, o que pode ser fundadas razões justificadas a posteriori? Né? O que pode ser isso? O que o Supremo quer nos dizer com isso? Esse é um problema, né? Eu já vi na jurisprudência, lá até estava anotando aqui, que eles falam assim, nos outros contextos, em outras jurisprudências, sobre outro conteúdo, eles falam em causa provável, né? Falam em fundada suspeita e falam em justa causa também, além de fundadas razões. Digamos assim, essas 4 coisas, mas tudo justificado a posteriori. Bom, o que seria, né, fundadas razões? Bom, eu inicialmente, assim, né, para tornar mais fácil assim a compreensão, a gente pode dizer assim, uma mulher está sendo em cárcere privado na sua residência, né? O marido está mantendo ela em cárcere privado, ou uma namorada, qualquer coisa assim, como tem acontecido no resto do Brasil, e os vizinhos constatam, né, que ela está gritando por socorro, está batendo nela, está vendo briga lá, não sei o que lá e tal, e daí ele chama a polícia. E a polícia chega e verifica, opa, efetivamente, né, nós estamos vendo ruídos, gritos, né, está havendo uma situação complicada lá na vida desse familiar. Então, a polícia estaria legitimada, ela teria fundadas razões, né, ou justa causa, ou fundada suspeita, ou uma causa provável para poder invadir aquela residência e, por todas essas 2 razões, digamos assim, né, prestar socorro a uma pessoa e também porque estava havendo uma situação de flagrante delito ali, né?
Mas, com relação às outras coisas, assim, por exemplo, o tráfico, né? O tráfico dizem que por causa da disposição lá do artigo 16 e tal, então, é, é um crime múltiplo, né? E aí, portanto, tem vários verbos, né? Então, guardar seria uma situação, né, que corresponderia a um flagrante, e, portanto, eu acho que é o 14 ou 16, agora eu me confundi aqui, me ajudem, eu não me lembro se é o 14 ou 16 que fala do tráfico, da lei 11.3. 33. Ah, o 33, desculpa. Tá. Bom, então, no caso do tráfico, né, aí guardar, né, ter consigo essas coisas todas, seria, desculpa, seria, então, o flagrante permanente, é o crime permanente e tal. Bom, mas aí o agente público ele tem que ter conhecimento prévio de que está havendo uma situação de tráfico lá naquela residência. Como é que ele faz isso? Ele pode fazer investigações, né? Campanas, né? Fazer relatórios lá para a autoridade policial, né? Aí ele pode obter um mandado de busca e apreensão também, como é normal obter um mandado de busca e apreensão. Agora, se, por exemplo, eles estão fazendo uma diligência, uma investigação, e eles veem e não tem tempo de fazer isso, vem naquele momento que está havendo uma situação de tráfico, né? Eles abordam alguém, né, comprando, identificam a pessoa para depois fazer o seu relatório, né, alguma coisa nesse sentido, né, ou a mesma pessoa não quer dizer onde comprou, mas ela está aportando droga para uso próprio, e eles viram outra pessoa também sair daquela mesma casa e tal, e mesmo que eles não confirmem que tenham comprado lá, né, porque depois eles podem sofrer represálias, a polícia, então, estaria autorizada a ingressar naquele domicílio. Isso são fundadas razões, né? Agora, denúncia anônima. Denúncia anônima não é possível legitimar expedição de mandado de busca e apreensão, escuta telefônica, né? Isso aí é tranquilo. Embora o Supremo Tribunal Federal, no caso do Rio de Janeiro, lá, das comunidades lá do Rio de Janeiro, ele tenha decidido recentemente, eu tenho aqui a decisão, mas eu não me lembro o número exato, ele decidiu recentemente que no Rio de Janeiro, ele esclarece bem claramente isso, no Rio de Janeiro, então o policial poderia fazer diligências com base em denúncias anônimas, inclusive busca e apreensão, essas coisas todas, mas no Rio de Janeiro, eles enfatizam isso, no Rio de Janeiro, né? Abre um precedente, uma exceção problemática, né? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal tem muitas decisões no sentido de que a informação anônima, né, não seria propriamente uma denúncia anônima, mas uma informação anônima, ela não legitima expedição de mandado de busca e apreensão ou outras diligências. Ela legitima que o policial, né, o agente público, faça averiguações, faça campanas, faça investigações preliminares, assim, para confirmar ou não aquela denúncia anônima, mas não, jamais, invasão de domicílio, o juiz não está legitimado a expedir mandado de busca e apreensão. Então, assim, resumidamente, Tamara e pessoal, esse é mais um momento assim que eu tenho para mostrar toda a minha indignação, né, que eu já mostrei inúmeras vezes, com relação ao cumprimento de a realização de diligências assim que não se adequem ao padrão, né, a configuração constitucional e a configuração legal,
né, que o agente público e o juiz têm que seguir ali na interpretação da legislação. Eu estava vendo há pouco, assim, me atualizando há pouco, e tem um outro caso também que parece que houve uma decisão lá de São Paulo que guardas municipais teriam ingressado numa casa, né, com base numa denúncia anônima, né, e constataram que havia drogas lá e tal. Então, aí, essa questão, ela também vai por um outro ângulo, assim, né, se os guardas municipais podem realizar esse tipo de investigação, digamos assim, ter esse tipo de comportamento, né, ou não, né. A doutrina que eu vi, assim, diz que não pode, né? E eu também acho que não pode, né? Embora a Guarda Municipal esteja recebendo outras atribuições legislativas, assim, por aí pelo Brasil afora. Mas porque originalmente a Guarda Municipal ela foi instituída para proteger os próprios, né? Os próprios municipais, ou seja, o patrimônio municipal. E originalmente ela não podia nem portar armas, né? Mas agora parece que estão expandindo. A Guarda Municipal já pode portar armas, já pode exercer outras atribuições assim. Então, talvez haja, assim, problemas no futuro com relação a isso, né? Tá certo que municípios grandes, né, têm condições financeiras de contratar guardas municipais, mas eu acho que é um problema essa expansão, digamos assim, desse controle. Então, Tamara, eu mais ou menos, né, era isso que eu tinha para dizer. Eu só vou fazer mais uma observação aqui antes que eu esqueça, que é o problema do justificar a posteriori, que a jurisprudência exige, né? O justificar a posteriori seria essa situação, demonstrar a posteriori que antes de ingressar na casa, ele tinha fundadas razões, né, ou fundada suspeita para poder ingressar na casa. É isso. Não seria assim, deu certo, houve uma apreensão de armas ou drogas, então está legitimada a conduta do policial. Não, pelo contrário. Além disso, tá, agora eu me lembrei, eu ia até já entregar, devolver a palavra para a Tamara, mas assim, ó, a nova lei do abuso de autoridade, tá? Que é a lei 13.869 de 2019, né? No artigo 22, se não me engano, deixa eu conferir aqui, artigo 22, ela tipifica o crime, né? Invadir ou adentrar dos agentes públicos, né? Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. E aí estabelece uma pena de detenção, e o parágrafo 1º incorre na mesma pena aquele que coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências e cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Né? E aí, o parágrafo 2º esclarece: não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão da situação de flagrante delito ou de desastre, certo? Então, essa lei, a nova lei do abuso de autoridade, ela tipifica esse crime aí pelo agente público. Até não recordo se na lei anterior tinha alguma coisa a respeito disso, mas acho que não. Talvez tivesse, mas eu não me lembro. Eu fiz uma análise na época dessa lei, que ela entrou em vigor, até porque eu participei de um evento que teve, de um seminário que teve na Escola Superior da Magistratura aqui do Rio Grande do Sul, onde havia mais ou menos uns 10 convidados, né?
e todos esses 10 convidados eram para falar contra a nova lei de abuso de autoridade. E daí eu soube desse evento uns 2, 3 dias antes, por um colega que estava organizando, e aí eu disse para ele assim, mas vocês vão colocar pessoas todas falando contra a lei do abuso de autoridade. A gente tinha policiais, promotores, procurador-geral da justiça, não sei, um monte de pessoas assim, juízes e tal, né? E ele disse, pois é. E daí, um dia antes, mais ou menos assim, ele decidiu me convidar. Eu disse, muito bem, agora em cima da hora tu me convida para participar disso. Tá bem, fui lá. E aí, no início, assim, eu estava conversando com vários lá, inclusive pessoas muito conhecidas no Brasil inteiro aí, e eles queriam saber o que eu ia falar, né? Porque eles sabiam que eu ia falar a favor da lei do abuso de autoridade. E eles queriam saber o que eu ia falar. E eu enrolei eles, né? Porque eu vou surpreender eles com o que eu vou falar. Eu não vou dizer coisas para eles rebaterem o que eu vou falar antes, né? É que nem um advogado, assim, o advogado esconde o jogo um pouquinho ali para poder ter argumentos, né? Para surpreender, para fazer a defesa, né? Aí eu fiquei quieto, assim, né? Daí eu fui o terceiro, quarto a falar, assim. E o que eu falei, né? Eu falei o seguinte, que eu sempre digo, repito, reitero, enfatizo, assim, todo aquele que exerce uma parcela do poder de direito, ou seja, jurídico, ou do poder de fato, tem de ser controlado, né? O poder, desde sempre, ou pelo menos desde que começou a haver a evolução do direito, né, e particularmente do direito do Estado, do direito constitucional, ele foi paulatinamente sendo controlado, né? Porque se não se controla o exercício do poder, certamente haverá arbitrariedade, abusos e atos autoritários, assim e tal, porque é uma tendência humana, né, de cometer exageros, de ter poder assim, e exercer aquele poder de uma forma, às vezes até cruel, desumana, né, das pessoas que têm poder. Então, por essa razão, é que a Constituição consagra todos aqueles artigos lá de direitos e garantias individuais, né, no sentido de controlar o exercício do poder das autoridades públicas, do magistrado. O magistrado tem que fundamentar suas decisões e os policiais têm que observar o princípio da legalidade nas suas ações, observar a lei. O limite é a lei. Eles não estão sendo pagos para fazer coisas acima da lei ou contra a lei. Eles estão sendo pagos, né, remunerados e foram orientados para fazer as coisas nos limites da lei, né? E essa lei do abuso de autoridade é uma lei excelente, né? Porque ela tem o objetivo de controlar o exercício do poder daquelas pessoas que estão momentaneamente, temporariamente, exercendo o poder jurídico, uma parcela do poder jurídico ou uma parcela do poder de fato, né? Que poder de fato quem exerce é o policial lá que vai cumprir os mandados, né, ou prender as pessoas e tal, e o poder jurídico, o juiz, essas outras pessoas que cumprem esse papel de exercer o poder. Mas eu já falei demais, Tamara, né, e eu devolvo a palavra para ti aí, fico à disposição se houver alguma pergunta, alguma coisa aí. Até só para complementar, né? Tem no Código Penal, já há muito tempo, tem o crime de violação de domicílio, no artigo 150, Sim. que já deveria servir, né? Se fosse o caso. Então, poderia aplicar, e até para quem não conhece, em 2016 teve o tema de repercussão geral 280, né? O recurso extraordinário 603, 606, que aí começou a mudar um pouquinho essa realidade de que o policial ele não pode fundamentar o porquê entrou no domicílio só após a entrada, e sim deveria fundamentar por que violou o domicílio anteriormente. Então, a partir disso, começou a mudar um pouquinho, né? Mudar algumas decisões, e até como o Alexandre Moraes da Rosa, ele fala, não pode ser um flagrante imaginado, né?
Para eu violar o domicílio de alguém, eu não posso supor que dentro daquele domicílio ocorre um flagrante. Eu tenho que ter algo na mão, né? E uma denúncia anônima, a gente vê tanto isso na prática, principalmente nos crimes de tráfico de drogas, e a gente não entende como que isso ainda cola, né? Porque às vezes seria muito fácil o agente policial querer justificar uma entrada no domicílio e lá fazer uma denúncia anônima para poder entrar no domicílio. E isso na prática acontece muito e vai colando, né? Os juízes vai rolando e a gente ora para que lá no STJ, quando é o caso, agora o Diógenes não está mais no TJRS, o negócio está mais complicado. Mas para que ali o Rogério Schietti, por exemplo, que tem algumas decisões boas de violação de domicílio, analise de fato o caso, né? Inclusive, recente agora, o ministro Rogério Schietti, ele julgou um HC, que ele analisou ali a questão do consentimento, que ele até fixou ali um prazo de 1 ano para que as polícias tivessem câmera, que daí só assim seria justificado o consentimento, né? Seria considerado o consentimento válido se aquele consentimento tivesse sido gravado e pela imagem pudesse ver que a pessoa não sofreu nenhum tipo de coação, né? Então... Não, eu acho correto usar essa câmera, né? Eu acho muito importante usar câmeras, né, para filmar as atividades, tanto em proteção dos policiais, dos agentes públicos, como em proteção dos cidadãos. Mas eu mantenho aquele meu entendimento com relação ao consentimento, né? O agente público não tem que pedir consentimento para ninguém, ele tem que seguir o que diz a lei, ponto final. Ou ele tem fundadas razões, uma fundada suspeita para poder ingressar numa casa, ou ele não tem, né? Porque vocês imaginem, assim, as pessoas não se dão conta do que dizem, do que escrevem. Vocês imaginem um grupo de policiais chegando na casa de vocês. Eu imagino. O que vocês vão dizer para os vizinhos de vocês? Assim, ó, porque vai ter, provavelmente, muitos vizinhos que vocês nem conhecem, nem conversaram, eventualmente, vizinho novo, alguma coisa assim. Daí vocês vão ter que dar explicação para os vizinhos de vocês. Os vizinhos vão acreditar em vocês, o que vocês disserem. Então, o mal já está feito. O mal já está feito. Ah, eles pediram para ver se tinha droga aqui, que fizeram uma denúncia anônima e não tinha droga. Aí o vizinho vai... vou acreditar em ti, alguma coisa assim. O mal já está feito. Então, não pode. Eu acho que não pode. Esse entendimento aí, eu não concordo, não vou concordar nunca, gosto muito do ministro Schietti, né? Conheço ele pessoalmente, já estive com ele algumas vezes, várias vezes, e gosto muito dele, assim, mas eu não concordo com ele, infelizmente. Embora eu acho que ele é assim, um dos melhores ministros, talvez o melhor, não sei, lá do STJ. Ou menos pior. Mas é bem complicado, né? Porque ali no termo de fundadas razões, e algo que é muito comum, e inclusive tem diversas decisões nesse sentido, a viatura passou, viu alguém correndo para dentro da residência, opa, fundadas razões para entrar no domicílio de alguém. Então, se vocês passarem por alguma viatura, vocês nunca corram para dentro de casa, porque isso geralmente, né, na cabeça deles, autoriza essa violação de domicílio. Teve uma audiência que a gente... É complicado. A gente fez em Tubarão... Tamara, nesse ponto que tu está falando, você não sabe, assim, o convencimento que eu tive que fazer para a minha assessoria, né? Quando eu comecei a falar isso para eles, né? Se vocês procurarem, tem bastante decisões minhas, tem várias decisões minhas que eu falando sobre isso, né? Mas eu dizendo para a minha assessoria assim, mas me diz uma coisa, se o cidadão vê a polícia e está correndo, por que razão ele corre? Por várias razões ele pode correr. Uma delas, efetivamente, pode ser que ele seja um traficante, mas existem outras. Vamos pensar assim, que há algum tempo ele passou por uma situação dessa, a polícia chegou lá, imobilizou ele, deu uns empurrões nele, né, assustou ele e tal, e ele não quer mais passar por essa situação, daí ele sai correndo. Tá?
Pode ser que tenha uma pessoa que tenha alguma doença, algum medo, né? Um pânico, qualquer coisa assim. Pode ser que alguém tenha chamado ele, ele viu a polícia e saiu correndo, porque alguém chamou ele, a mãe chamou, alguma coisa assim, entende? Tem inúmeras possibilidades. Então, Precisa isso ir no não... banheiro, tá correndo. qualquer coisa. Isso não significa, fundadas razões, que legitime a polícia a fazer uma abordagem, ingressar na casa, sair correndo. É um absurdo isso aí, sinceramente, é um absurdo. Mas continua, eu te interrompi porque eu achei importante fazer essa observação. Imagina, a gente quer ouvir o doutor, não eu. Teve uma audiência que a gente fez e a gente perguntou para o policial. Mas assim, foi uma situação dessa de entrar no domicílio. Eu falei, então, mas como não tinha nenhum tipo de prova, vocês não pensaram em pedir uma autorização judicial, um mandado? Não, a polícia militar aqui não trabalha com esse tipo de procedimento. Pedir autorização judicial. Então, assim, para eles é algo... nem passa pela cabeça deles pedir uma autorização judicial. E claro que isso acontece porque cola, né, o que eles fazem. É o tráfico de drogas, essa invasão no domicílio é uma prova rápida que não precisa de investigação, gera processo, dificilmente os juízes reconhecem essa nulidade. Então, vai indo, porque o judiciário participa, né, dessa onda. Então, a partir do momento que começa isso que tu está falando, Tamara, entra no outro tema muito importante que está começando a ser discutido, né? Eu aqui, lá em 2014, 2015, se não me engano, eu participei de um curso, acho, seminários, congresso, alguma coisa aqui na Escola Superior de Advocacia aqui da OAB de Porto Alegre, e ali não tinha nada ainda, não tinha lei, não tinha nada, né? Sobre a cadeia de custódia dos vestígios da prova, né? Então, vocês vejam como isso tem repercussão. Os policiais entram numa casa, apreendem coisas, mas eles têm que depois demonstrar essa cadeia de custódia, como é que foi apreendido aquilo lá, como é que foi manuseado, etc, 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 né? Porque, e se eles não têm essas câmaras de vídeo, né, acopladas nele para mostrar toda a sequência, fica complicado. Só que eu reconheço também a dificuldade imensa dos advogados de argumentarem, né, e de convencerem sobre a necessidade de cumprir toda a legislação a respeito disso, inclusive esse problema da cadeia de custódia dos vestígios da prova. Como é que foi apreendido aquilo, onde é que estava? É um problema danado. E quem que tem que fazer isso? Tem que fazer quem que aprendeu, né? Então, é um problema muito sério isso aí. E isso fica muito prejudicado quando eles não seguem, assim, os padrões legais. Eu não falo isso, eu sou muito rigoroso, assim, porque, às vezes, o agente público que extrapola os limites da lei, ele acaba prejudicando, às vezes, a apuração, a investigação e punição de fatos graves. Eu sei que ninguém aqui, nem eu, nem vocês, nós compactuamos com o crime, com crimes bárbaros, cruéis, às vezes, né? E às vezes, um agente público que comete, extrapola os limites da lei, ele acaba prejudicando depois uma punição de um crime cruel, bárbaro, né? Que foi cometido. Por quê? Porque vai acabar anulando as provas ali produzidas, né? E às vezes são crimes cruéis. Uma vez eu peguei no tribunal uma situação, só para contar para vocês rapidinho, que a polícia tinha um mandado de prisão contra um cidadão. E daí eles sabiam que aquele cidadão estava lá naquele lugar. Lá era uma cidade aqui do interior, não vou informar qual, né? Porque não importa muito. E aí eles foram lá, né? E aí encontraram o cidadão, apreenderam o cidadão. E daí eles foram ver o celular do cidadão. Eles constataram no celular dele que fazia 40 minutos, uma hora, esse cidadão tinha matado 2 caras. Assim, a uns 3 quilômetros, 4, 5 quilômetros dali de distância do local. Certo? Bom, aí vocês imaginem, entra todo aquele problema, e o advogado invocou, de não poder olhar o celular,
né? Não poder, que a jurisprudência já vem trabalhando isso, até tem jurisprudência lá nos Estados Unidos e tal, já a respeito disso, né? Mas aí, o policial militar, ele disse, né, naquele momento da investigação, que havia, sim, a notificação aparecia sem precisar violar ali, ou entrar ali, ou pedir a senha para ver o diálogo, né? E diz que aparecia a notificação ali de um fato que tinha acontecido lá, uma fotografia, não sei, alguma coisa assim. E daí ele pôde, então, aí, por enquanto, né, o processo prosseguiu. Eu deixei o processo prosseguir, por enquanto, porque isso é tudo uma situação que dependia de prova, né? O policial dizia que conseguiu ver ali, sem invadir o celular, ele conseguiu ver e tal. Mas vocês vejam, se por acaso for constatado que não foi dessa forma, eventualmente vai anular aquilo. Mas daí nós vamos ter que entrar outras teorias que tem, né? E tem outras teorias, certo? Mas eventualmente, se não, eventualmente pode tudo ficar anulado. Se tudo ficar anulado, esse cidadão que teria matado 2 pessoas, se não me engano, ele pode ficar livre. Então, vocês vejam, assim, as consequências desses exageros, né? Ou desse abuso, assim, praticado pelos agentes públicos. Ele pode, muitas vezes, prejudicar o cidadão, né? Mas nós falando academicamente aqui, e muitas vezes ele pode prejudicar a apuração de crimes graves, né? Porque eu sei que o advogado, muitas vezes, atua até na assistência de acusação, né? O advogado tem que atuar em qualquer situação. Então, a gente tem que, por isso que a gente tem que defender a lei, a Constituição e o cumprimento dos atos, nos limites da lei, ser muito rigoroso, né? Eu era no tribunal assim repressor nisso, sabe? Porque eu entendia que o judiciário, os tribunais, eles têm que reprimir condutas, comportamentos, decisões que extrapolam os limites da lei, seja vindo de magistrados, de agentes públicos, porque se tu reprime, tu corrige para o futuro, né? E se tu flexibiliza a lei, tu não corrige para o futuro. Isso significa que vão continuar fazendo atos errados, né? E aí até o momento que vão fazer um ato errado que vai resultar numa absolvição de uma pessoa que não poderia ter sido eventualmente absolvida porque ele cometeu um crime cruel, alguma coisa dessa natureza, assim. Então, são essas consequências todas que as pessoas, os juízes dos tribunais, os superiores daqui, têm de ter na sua consciência, no sentido de fazer as coisas corretamente, nos limites da lei, né? Sem incorrer em riscos de nulidade, essas coisas todas. Até nesse caso da notificação, a gente tira 2 questões, né? Primeiro, todo mundo vai lá em configurações e tirem as notificações para aparecer na tela de bloqueio, né? Porque isso pode ser uma prova em um processo criminal. E aí, segunda, até veio outra questão do ônus probatório, que daí eu entendo que, nesse caso, se a polícia alega que apareceu numa tela de bloqueio, caberia a ela, né, ao Estado, demonstrar isso no processo judicial, e caso não conseguisse demonstrar que isso apareceu de fato em uma tela ali de bloqueio sem precisar acessar, deveria ser, né, analisado isso em favor do réu e ser tirada essa prova do processo, a meu ver. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum questionamento? Não vai falar, Felipe Jeitens? É o mais falante? Eu escrevi bastante aqui hoje, ó. Estava escrevendo aqui no eu vi aqui aqui no chat, aqui eu vi. Eu não quis atrapalhar aqui, mas, doutor, muito obrigado pela sua fala. É incrível isso, porque a gente estava estudando algumas decisões suas, inclusive, e faz mais de 10 anos, pelo menos até onde a gente foi, que você tinha esse entendimento, e hoje, se a gente for discutir essas questões no judiciário, a gente patina, e o que
há mais de 10 anos tinha uma certa clareza para o senhor, hoje a gente tem, é como se não existisse em algum ponto ali do judiciário. A gente, e até como o senhor mesmo disse, são questões legais, muitas vezes questões que aparentemente pode até ter uma discussão mais profunda, mas algumas questões que não teria porquê. E aí, se eu for entrar, são várias, mas agora, na questão de violação de domicílio, nos tribunais tem sido muito, muito difícil. No Rio Grande do Sul, a gente tinha ali a nossa terceira Câmara, e agora aqui em Santa Catarina é horrível assim para se trabalhar essas questões, horrível. E o que acontece daí? Agora você diz, você foi convidado para um evento, em um evento onde a princípio os participantes eram membros do judiciário, em que, pelo que indica, a linha de pensamento também era uma linha de um caráter mais punitivista, de repente. O que acontece, né? O que acontece? É como se a gente jogasse em times separados, quando na verdade não é para ser uma disputa. Até porque, como o senhor falou, não é interesse do Estado criar uma nulidade para ser vista daqui a 4, 5 anos. Imagina, um movimento de uma máquina. E agora, recentemente, tivemos um júri em Alvorada que o magistrado, uma questão que não é referente à violação de domicílio, mas que caminha nesse sentido. Que ele o entendimento dele era que se o réu não respondesse ao Ministério Público, ele também não responderia às defesas. Ele entendia que o direito ao silêncio, ele diz o parcial do silêncio, não era ele ainda explicou para a gente, não, eu sei como é que funciona na jurisprudência, mas o meu entendimento é esse. Então, se o réu não responde ao Ministério Público, ele também não vai responder às defesas. Eu falei, doutor, mas o senhor entende que a gente vai voltar para fazer esse julgamento daqui a uns anos? A gente perde, não é só tempo, é o aparato estatal, é tudo, sabe? Eu penso, cara, o que acontece? Assim, é como se a gente estivesse distante de algo que não poderia ser tão distante assim, né? Tem razão, Felipe, tem muita razão, assim. Lá na minha disciplina no mestrado, né, de acesso à justiça, a gente sabe ali aquela famosa obra e pesquisa do Capelletti e do Gart, né, a famosa obra Acesso à Justiça dele, né, e tem as 3 ondas aquelas, né, dos custos, das ações e das formas ali, são essas 3 ondas do acesso à justiça que o Capelletti e Gart fala. Mas depois dele tem um autor britânico, Kim Economides, que ele fala numa 4ª onda, que é a do aperfeiçoamento do profissional do direito, né? O aperfeiçoamento permanente do profissional do direito. E nós estamos, assim, com esse problema atualmente. Eu destaco lá para os meus alunos que esse seria o problema atualmente. Por quê? Porque todos os profissionais do direito, eles têm que se atualizarem permanentemente. Mas aí o que algumas vezes acontece? Acontece por exemplo, essas pessoas que passam em concursos públicos, eles estudaram muito para passar em concurso público. E depois eles acham que não precisam mais estudar. E daí eles circulam por diversas áreas do direito, por exemplo, direito de família, direito penal, direito civil, né, empresarial e tal, porque as varas, por exemplo, são diversificadas, né? Só que eles não têm as características, por exemplo, necessárias para julgar o direito de família, né? Ou alguns não têm as características para julgar o direito patrimonial e tal, e alguns não têm as características necessárias para julgar o direito criminal, o direito penal, né? E eles estão lá julgando. Por exemplo, ele é um civilista, patrimonialista, e está no direito penal. Eventualmente,
por várias razões que ele escolheu. Às vezes até porque tem menos serviço, às vezes porque não tinha lugar, não tinha vara para ele se classificar noutra, ou na Câmara, no tribunal, e ele está lá. Por enquanto, ele está lá naquele lugar. E aí ele julga isso com aquelas características de um juiz civilista. E ele não se aperfeiçoa, né? Assim como o promotor, como os advogados, muitas vezes não se aperfeiçoam, não procuram estudar, se atualizar, né? Então, tem esse ponto, mas tem um outro ponto assim que eu costumo chamar a atenção e dizer para todo mundo assim, que é o seguinte: a gente pode trabalhar em diversas áreas, né? Qualquer profissional do direito pode trabalhar em diversas áreas, mas ele tem que saber quais os valores que estão em jogo ali naquela área, né? Então, por exemplo, no direito civil, né, o que está em jogo é o patrimônio, é o valor mais importante, é o patrimônio. E o patrimônio é muito importante, porque às vezes é o patrimônio que uma pessoa levou a vida inteira para construir. É a sua casa, é a sua segurança financeira, que levou a vida, é muito importante aquele patrimônio, a sua empresa, né, a sua casa própria, essas coisas todas, certo? Bom, no direito de família, o valor que prepondera é o afeto das pessoas. Então, a questão patrimonial fica em segundo plano, é o afeto. Quer dizer, aqueles laços afetivos, eles têm de ser minimamente mantidos entre os pais, os filhos, os ex-cônjuges, né, os ex-companheiros ali, pessoas assim, eles têm de manter um mínimo afeto, assim, um respeito, uma consideração pelo tempo que viveram juntos, porque isso é bom para o futuro daqueles filhos ou deles próprios se sentirem felizes, reconstruírem suas vidas, né? Então, o patrimônio pode ficar em segundo lugar, porque o valor que prepondera é o afeto. E no direito criminal? Aí, no direito criminal, se é um civilista, um patrimonialista, ele não vai saber que no direito criminal o que prepondera é a liberdade. É a liberdade. É a liberdade. Eu falei 3 vezes para enfatizar isso. É a liberdade que prepondera. Então, se é a liberdade que prepondera, não podemos ser punitivistas se nós somos juízes. Nós temos que ser garantistas, quer dizer, privilegiar a lei, a Constituição, porque é a liberdade que prepondera, não pode haver dúvida para a gente poder condenar alguém, né? Então, existe, assim, olha, uns problemas muito grandes, assim, de interpretação, né? Tem um artigo, que eu não me lembro agora qual é o artigo do Código de Processo Penal, é ali na prisão preventiva, 300 e pouco, ali 200 e pouco, quase no fim, ali eu não me lembro direito, que ele fala assim, ele diz assim, olha, a prisão preventiva não poderá ser, é um parágrafo, alguma coisa assim, a prisão preventiva não poderá ser decretada se o agente tiver cometido o delito em situação de excludente de ilicitude, alguma coisa dessa natureza assim. Diz bem isso, prisão preventiva não poderá, em hipótese alguma, ser decretada se ele tiver cometido o crime conforme alguma excludente. Se vocês localizarem aí no Código de Processo Penal, me lembrem qual é o artigo, que eu não me lembro, 280 e poucos, ou 300 e pouquinhos ali, eu não me lembro direito. Mas diz bem isso. Bom, daí, ali na parte da prisão preventiva, ali no início, ali não me lembro direito. Bom, aí eu perguntava para a minha assessoria assim, quando vinha um flagrante do cidadão, mas me diz uma coisa, se a lei ela diz isso, ó, a prisão preventiva não pode ser decretada em hipótese alguma se houver possibilidade de cometer o delito em flagrante, em situação de excludente, legítima defesa, etc. Aí eu perguntava, mas quando é que nós vamos saber se ele cometeu o crime em legítima defesa? Quando? Só no final. Doutor Jorge, só para confirmar, é 314, tá? 314? 314.
Tá, qual é tem parágrafo? Não, não me lembro. Não, é o próprio artigo. Ó. Prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 23 do Código Penal. No Isso. caso, o artigo Obrigado, então, 23 do caso de Matheus. necessidade. De nada. Obrigado. Pois é, mas isso aí é muito pouco aplicado. Por quê? Porque todo mundo pensa assim, ó, que isso vai acontecer, esse julgamento, essa decisão vai acontecer lá no final, né? Olha, legítima defesa, aconteceu lá no final do julgamento, do júri, alguma coisa assim. Mas é que é prisão preventiva, né? E daí o que eu dizia para a minha assessoria? Se tiver dúvida sobre essa possibilidade, ele não pode ficar preso. Ele brigou com o cidadão. Houve uma briga, né? Ele alega que se defendeu. Bom, existe uma dúvida. Ele não pode ficar preso. É isso. Então, são essas coisas que faltam assim interpretar, né? E isso é muito raro. Agora, se vocês procurarem naquelas decisões minhas lá do tribunal, vocês vão encontrar decisões em habeas corpus que eu disse isso. Nesse caso, a dúvida sobre... E eles determinavam a prisão. Ah, ele matou a facada lá, o cidadão, não sei o que lá. Bom, mas se tem dúvida, se ele estava brigando com a pessoa, ou podia estar brigando com a pessoa conforme ele alega, ele não pode ficar preso preventivamente. Porque, senão, nós vamos manter o cidadão preso preventivamente, no final ele vai ser dito, não, o júri vai dizer, não, ele vai ser absolvido, né? Porque até o júri pode ter dúvida se ele agiu em legítima defesa e absolver. E daí ele ficou preso 2 anos. E isso é bem comum, né? Isso É bem comum. Mas Até é que ninguém olha para isso, Felipe, assim, ninguém lê essas coisas, mas vamos ler as coisas, interpretar as coisas direitinho. Né? Mas até no Chile, né, que eles precisaram fazer? Colocaram todo o povo para estudar as coisas, né, mais garantistas, tiraram o povo velho, aposentaram, porque hoje, na verdade, assim, os nossos policiais, o judiciário, alguns até estudam, tem leis que não sequer precisam ser interpretadas, né, porque elas estão na cara, mas eles dão uma aplicação, aplicam de uma forma totalmente prejudicial ao réu, esquecendo que, de fato, o bem jurídico protegido aqui, é a liberdade do réu. Né? O processo penal veio não para proteger a vítima, não para proteger a sociedade, e sim para limitar o poder. Então, o réu aqui que deveria ser o protegido, né, das mãos do Estado, e só que, de fato, a gente tem poucos juízes, e até mesmo, às vezes, alguns colegas advogados, às vezes, não insistem em certos direitos do réu, porque também já desacreditaram. Então, a gente, né, que está nessa linha de frente, a gente tem que bater na tecla, insistir. Mas, Tamara, aí em Santa Catarina, aí já tem 3 que foram assessores meus. Esses 3, você pode confiar neles. Tem uma juíza, tá? Que é a Carolina Cantarucci Denardim, que ela é juíza agora aí pertinho de Florianópolis, acho, ela me falou, tá? Ela passou... Vamos anotar essas comarcas aí que a gente vai cobrar. Mas é criminal? Não, ela é juíza acho de comarca, não sei, em trânsito intermediária já, ela era juíza lá longe, agora ela veio ali para pertinho, ela me informou aqui no telefone. Tem um outro promotor, que é o Renê, e agora no último concurso passou uma promotora, a Daniela Bandeira, e a Daniela não assumiu ainda, deve assumir aí no próximo concurso. Então, a Daniela... Só criasse promotor, Diógenes. Não, o Renê trabalhou pouco comigo, o Renê até não trabalhou muito tempo comigo, mas ele já era catarinense, tinha passado no concurso para assessor aqui, daí ficou um pouco de tempo aqui no tribunal. Mas a Carolina, ela trabalha comigo desde o estágio, ela trabalhou comigo não sei quantos anos, depois foi assessora no tribunal também. E a Daniela também foi assessora no tribunal. Com certeza essas duas, o Renê também, mas as duas são extremamente garantistas, assim, e elas vão poder, com certeza, fazer um bom trabalho aí. A Carolina, sem dúvida nenhuma. A Carolina é fora de série. Se vocês
tiverem a oportunidade de ter contato, aí vocês vão ver como as decisões dela devem ser muito garantistas, assim. Legal, que bom. Importante. Uhum. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Boa Bom, noite, peço boa licença. noite. Eu peço a palavra aqui rapidinho. Doutor Diógenes, parabéns pela palestra, pela conversa, pelos esclarecimentos. É bastante importante esse posicionamento. Boa noite a todos aqui. Doutor, ali no início da nossa conversa, o senhor mencionou sobre o princípio da legalidade, dos policiais e tudo mais. Só que a nossa própria Constituição, ela menciona que a Polícia Civil é a Polícia Judiciária, a polícia que investiga. E a Polícia Militar é ostensiva, é o braço do Estado que está na rua, com a sirene, e aí por diante. Só que não raras vezes, em audiências, em instruções de julgamento, a gente escuta os policiais militares falando o seguinte, nós entramos em determinada residência porque nós já havíamos feito uma investigação prévia e com base nessa investigação nós tínhamos certeza que dentro da residência existia drogas, então por isso que nós entramos. Só que a Constituição, ela não prevê a possibilidade de a PM fazer investigação e também não existe uma legislação federal trazendo essa possibilidade. E por mais que a gente alegue em alegações finais, em recurso e HC, a maioria dos magistrados e desembargadores fazem vista grossa para isso também, para alguma conduta feita por agentes do Estado sem previsão legal. Então, só uma pergunta rápida para ver como que o doutor enfrentava isso na época em que era desembargador e como que pensa hoje ainda a respeito dessa questão. Não, muito boa pergunta, Romão. Sabe, a respeito disso, eu escrevi um capítulo de livro num livro que foi organizado pelo Emerson Vente, que foi chefe de polícia aqui do Rio Grande do Sul, e foi meu aluno lá no mestrado, e agora está fazendo doutorado também. Eu participei da banca dele no mestrado da La Salle, e agora ele está fazendo doutorado, eu participei da banca de qualificação dele, e provavelmente, né, acho que vou participar da banca de defesa final da tese de doutorado do Emerson Vente. Não sei se vocês conhecem ele, já ouviram falar, ele é muito conhecido aí no Brasil, porque ele lida muito com esses problemas de delitos de internet, essas coisas assim. Ele tem vários livros publicados a respeito, dá palestras no Brasil e tal. E ele me convidou para fazer um capítulo desse livro, e nessa ocasião eu citei uma obra que eu não vou me lembrar aqui agora, tá? Do nome do autor, que é um espanhol, acho que é o Sánchez Rubio, Davi Sánchez Rubio, acho que é esse, tá? Ele tem uma obra publicada pela editora da Livraria do Advogado, e nessa obra, muito importante, daí eu citei um trecho da obra dele, e ele menciona que no Estado democrático de direito, né, as instituições exercem suas funções, certo? E é muito importante que essas funções sejam controladas, né, e sejam exercidas por essas instituições no Estado democrático de direito, né, de forma separada, tá? Então, isso é próprio do Estado democrático de direito. Então, por isso que a função ou a atribuição da Polícia Civil é a investigação do fato penal, né, enquanto que a atribuição, né, constitucional da Polícia Militar é o policiamento ostensivo, é a segurança pública, né? E por isso que não compete, né, à Polícia Militar fazer investigações, ela não tem esse papel, ela não tem esse treinamento, ela não tem essa qualificação para fazer investigações, né? Quem tem esse treinamento, essa qualificação né, é a Polícia Civil para fazer a investigação. Vocês vejam um crime de homicídio, né, que é um crime grave, assim,
a Polícia Civil é que tem um treinamento, uma qualificação constante para fazer a investigação desse tipo de processo, desse tipo de fato penal. A Polícia Militar não tem, né? E então a Polícia Militar não tem possibilidade de fazer. É uma violação constitucional, digamos assim, né? O Supremo Tribunal Federal já tem decisões, eu me lembro de uma decisão do ministro Celso de Mello, que ele fala no problema do Ministério Público exercer funções investigativas. E ele diz, naquela decisão do Supremo Tribunal Federal, que somente em situações excepcionais o Ministério Público pode fazer investigação. Embora a Constituição fala que o controle da atividade policial, controle externo, não sei o que lá, é exercido pelo Ministério Público, existe muita dúvida com relação ao que seria isso, o controle externo da atividade policial, né? Existe polêmica e dúvida sobre isso aí. Eu tenho a minha opinião, mas não vou falar agora aqui, porque senão eu vou me estender muito. Mas, e daí, então, eu penso, né, que somente caberia ao Ministério Público iniciativa de investigação, né, de cunho policial, de fato penal, se, por exemplo, os próprios policiais civis fossem acusados de um fato, que daí haveria, então, um problema grande, daí o Ministério Público tem possibilidade de fazer investigação, né, e legitimidade, digamos assim, porque o policial, como é que o policial vai investigar o próprio policial? Né? É um problema. Agora, a polícia militar, ela tem que ficar naquele papel constitucional, nas atribuições constitucionais dele. Então, é uma violação constitucional, não tenho dúvida nisso, e assim, até de cunho científico, né? Como eu mencionei para ti, nesse caso, nessa obra do Davi Sanches Rubio, que ele menciona nas atribuições constitucionais, assim, que é muito interessante o que ele diz, eu não me lembro precisamente o que ele diz, mas ele faz uma evolução do pensamento como é que é o nome dele? O português lá, o Souza, como é que é o nome dele? Primeiro nome, Boaventura de Souza Santos. O Boaventura de Souza Santos tem uma concepção a respeito desse problema que ele revela. E o Davi Sanches Rubio evolui esse problema sobre o papel das instituições no Estado Democrático de Direito, né? Porque eu agora não me recordo exatamente, que é muita coisa para recordar, e já faz uns anos assim que eu escrevi esse capítulo, né? Mas depois, se a Tamara me lembrar, eu posso mandar esse texto em PDF para vocês. Esse livro já foi publicado há vários anos, então não tem problema mais, não tem mais direitos autorais, eu posso mandar para a Tamara depois, é só ela me lembrar e me cobrar, que daí eu mando para ela e posso distribuir para você sem problema nenhum. É muito interessante, assim, esse tema. Mas obrigado pela pergunta, Romulo. Eu não lembro agora exatamente qual era o nome do autor, mas até recentemente eu estava lendo algo sobre isso, e que justamente esse autor ele ressaltava que essa questão das instituições, a única exceção cabível para que um policial militar exercesse algum tipo de investigação seria justamente dentro da jurisdição militar. Que no caso, no processo penal militar, aí sim seria cabível que um policial militar, que uma unidade da polícia militar exercesse essa função investigativa, ao invés de ser a polícia civil nos casos comuns. Né? Uhum. Sem dúvida. Essa questão que o Romão mencionou, e o Matheus agora observa, ela é muito importante, porque a Polícia Militar não tem papel de investigação. Se estiver acontecendo um delito em flagrante, eles podem ali fazer a prisão, etc., mas não investigar um fato penal. Né? Ele tem que... E outra coisa, se a gente levar para essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que fala das fundadas razões justificadas a posteriori, não basta ele dizer assim, Romão, que assim que eles fizeram investigações várias antes, assim, eles já sabiam que havia... Não basta isso. Isso não é suficiente. Eles têm que demonstrar. Qual a investigação o senhor fez? O senhor fez algum relatório por escrito? Documentou essa sua investigação?
O senhor fez a abordagem a alguma pessoa, identificou essa pessoa? Quando que isso aconteceu? Que dia, que hora aconteceu isso? Né? Aí sim, isso seriam fundadas razões, né, justificadas a posteriori, que legitimariam ele, numa situação de flagrante, a invadir um domicílio. Mas isso não satisfaz, essa argumentação dele não satisfaz. Nós fazíamos. Isso aí é raciocínio de trás para frente, sabe? Uma vez, quando eu era advogado, pessoal, só contar para vocês bem rapidinho aqui, eu era advogado, e daí tinha advogado de banco, né? Muitos anos isso, né? E daí tinha, não sei se vocês lembram, ou vocês ouviram falar na famosa comissão de permanência. Não lembram, não ouviram falar? A comissão de permanência era os encargos que o banco cobrava dos devedores. A comissão de permanência incluía vários encargos: multa, juros moratórios, juros compensatórios, não sei o que lá, um monte de coisa assim, né? E daí os clientes reclamavam, né? E aí o que eu tinha um colega meu que fazia o cálculo, daí o juiz, na defesa do banco, tinha um colega meu que fazia o cálculo de trás para frente. Ele fazia de trás para frente. Ele dizia, não, a comissão de permanência aqui está 3%, 4%, 5% ao mesmo, um negócio assim. Basta ver, olha lá, chegou lá naquele cálculo, lá, assim, só que ele fazia de trás para frente. Ele estava cobrando 20 mil, por exemplo, a dívida inicial era 12 mil, e aí ele, não, comissão de permanência é essa, está prevista lá, não sei, fazia uma enrolação lá, mas só que fazia de trás para frente. E no caso do policial militar, assim, falar isso, ele está fazendo de trás para frente. É muito fácil dizer as coisas se tu teve sucesso na diligência policial. Mas se tu não teve sucesso, daí ninguém fica sabendo. E acaba incitando até, né? Infelizmente, muitas vezes, daí o que acontece? Invadiu lá, não encontrou nada. Até eu estava pesquisando aqui, o Emerson, né? Ele foi secretário de segurança lá em Canoas. Sim, exatamente. Ele foi até alguns dias aí. Agora ele deixou de ser secretário de Segurança Pública de Canoas, que é uma coisa meio estranha, né? Porque ele mora em Canoas, né? Eu e sabia é uma coisa meio estranha. Que eu conhecia de algum lugar, mas eu cresci em Canoas, né? Eu vim agora, faz pouco tempo. Ixi, sumiu, se você sumir aqui. Voltou. Que daí, se o policial ele entra na casa e não tem nada, como é? Isso nunca chega no judiciário. Eu não sei qual é a visão do senhor a respeito disso, mas a gente nunca chega a um caso no judiciário de alguém que teve a casa toda invadida e apanhou e tudo mais e não achou nada. Até em Canoas aconteceu um fato, não é engraçado, é trágico o negócio, né? Lá no 15º Batalhão, né, da Polícia Militar. Eu não sei se o senhor tem contato bastante lá com a comunidade lá de Canoas, mas tinha um armário dentro do batalhão, e até isso virou notícia pública, que foram encontradas diversas drogas e armas e deu uma repercussão que aquele lá era o tal do armário do enxerto. Isso aí, cara, assim, ó, foi um terror na época para a polícia, porque isso aí foi em 2015. E daí acabou se confirmando muito essa questão que a gente briga nos bastidores, né? Olha, alguma coisa tem que confirmar essa invasão, que é invasão, é crime, né? Sim. E quem não tem a câmera lá? Muitos juízes sabem disso. Muitos juízes sabem que existe esse tal de kit flagrante, essas coisas assim. Mas tu falou uma coisa ali que me fez lembrar, só que agora eu já não me lembro mais o que eu queria dizer. No meio do que tu mencionou, o Felipe ali, eu me lembrei de uma coisa importante sobre os policiais, né? Agora eu me esqueci já, agora já não me lembro. Flagrante, policial, Canoas, vamos lá. E no Rio Grande do Sul a gente tem a questão ainda que tem sido aceito bastante lá no judiciário, é a questão da polícia, da inteligência da Brigada Militar.
Eu não sei se Santa Catarina tem, mas a brigada. E daí a gente vai para a audiência e os policiais, os brigadianos, eles falam, não, a inteligência passou a informação e... A inteligência deve ser escuta telefônica de preso. a inteligência pode ser qualquer A coisa. inteligência deve ser escuta telefônica de preso, porque muitas vezes eles permitem, né? Eles toleram, digamos assim, que alguns presos tenham celulares e tal, porque eles usam para investigar, né? Então aí eles nunca vão informar assim precisamente a fonte, porque se eles informarem que foi escuta telefônica, eles não têm como comprovar que aquela escuta era legítima, né? Autorizada judicialmente, né? E aí a prova toda é ilícita e o processo. É que, na verdade, hoje eles nem precisam se preocupar em apontar o que é, né? Porque denúncia anônima, defesa, investigação prévia ou informação da inteligência, né, que se equipara a nada, que não significa nada, cola. Então, eles não precisam nem apontar algo concreto, porque esse zero, esse nada que eles apontam serve, né? Infelizmente. Então, assim, realmente não há uma preocupação da parte deles em fazer essa investigação melhor, porque, por enquanto, está colando. Né? Não tem o judiciário não tá ficando atento a isso e nem quer criar esse embate entre a polícia, né? Imagina, geralmente a polícia que investiga está toda semana com o judiciário, está toda semana ali com o juiz, é uma pessoa que o juiz já começa a ter confiança, então o juiz não quer criar esse atrito de ali em audiência, às vezes colocar o policial contra a parede ou absolver todo mundo e não considerar nada a palavra daquela pessoa que ele vê toda semana. Então, é um problema, né? Mas temos que continuar firmes aí, que aos pouquinhos as coisas vão mudando. Mas é que nem o Diógenes falou, a gente tem levado num trabalho de desconstrução da tal investigação prévia, das denúncias. Tá, mas houveram escutas telefônicas, houveram quantas denúncias? Teve acesso? Porque senão... Aí é que é que a gente percebe muito que quando o advogado também ele leva isso, porque se passa isso de forma genérica no processo, na instrução, e o advogado não tenta fazer uma desconstrução, sai condenação tranquilo de tudo isso. Até assim, Felipe, aquele nosso caso do Rio Grande do Sul, que daí até para quem está iniciando, né, uma dica daí na advocacia. Em audiência, a importância de daí dar colocar o policial um pouquinho contra a parede e o advogado para pegar ele nessa defesa, nessa investigação prévia. Teve um caso que o nosso cliente correu para dentro de casa e tudo mais, e em audiência, os policiais eles já tinham falado no inquérito policial que tinha investigação prévia, e aí a gente perguntou, né, quando é que investigou, não investigou, não fui eu, fui meu parceiro, daí pergunta para o parceiro também não foi. Não, na verdade, eu só ouvi falar da corporação, mas como é que ele era? Que roupa já tinha que ele visto, usando, não tinha visto, né? nem sabia nada, na verdade. Não sabiam nada. Então, esse cliente, por exemplo, ele foi absolvido. Exatamente, a tendência é a absolvição. Se seguir esse roteiro de argumentação, assim, a tendência é a absolvição. Porque... mas teve outra, né? A gente não levou ele para audiência. Porque daí o que acontece? Eu vou abrir o jogo, o senhor tá aí, vamos abrir o jogo. A gente leva para a audiência, o que o magistrado faz? Ele fala para o policial, ô, seu policial, esse fulano aí que o senhor está dizendo é aquele que está ali na câmera? É o que está ali na imagem? O policial fez o reconhecimento, é condenação. A gente usou ali a questão legal também. Mas isso aí, Felipe, o CNJ está fixando determinadas diretrizes com relação ao reconhecimento, identificação, né, do acusado, porque existem muitos equívocos, muitos erros, muitas injustiças, né? Existe lá um grupo de trabalho que está tentando levar adiante uma diretriz do CNJ para todo o Brasil a respeito do reconhecimento de pessoas acusadas, né? Não pode ser feito dessa forma, e com relação a essa linha assim de
interrogatório, digamos assim, de coleta de depoimento do juiz, tem o artigo 212 do Código de Processo Penal, né, que eu também me debati durante anos aqui, e o tribunal e os tribunais superiores, eles fixaram aquele entendimento errado do prejuízo, né? Agora, parece, duas semanas aí, houve uma decisão do ministro Sebastião Reis, que anulou um julgamento de uma juíza lá de São Paulo, porque ela teria feito 257 perguntas para as testemunhas ali e tal, e o Ministério Público fez 50 perguntas, enquanto que a juíza tinha feito 250 e poucas. Eu tenho essa decisão aqui, depois se a Tamara me cobrar, eu posso mandar para ela também. Mas para vocês terem uma ideia, né, eu em 2008 era juiz do Juizado Especial Criminal do Foro Regional Tristeza aqui em Porto Alegre, e ia entrar em vigor a lei que modificou o artigo de reforma do Código de Processo Penal, que modificou o artigo 212. E aí eu já tinha mais ou menos conversado como é que ia ser o meu entendimento, né? E a promotora, que agora é procuradora de justiça aqui já, ela foi lá conversar comigo, pediu para conversar comigo, e eu disse, não, ela queria saber como é que ia ser o meu entendimento da lei. Eu disse, não, mas como eu já mencionei, agora eu não faço mais perguntas, eu abro a audiência e passo a palavra às partes que arrolaram ali, façam perguntas, e no final, eventualmente, eu faço alguma pergunta de esclarecimento, se tiver alguma dúvida ou não, né? Vai ser assim. E a promotora olhou para mim e disse, era só isso que eu queria saber de ti, Diógenes, tal, e saiu bem feliz da vida. Nunca aconteceu nenhum problema. A promotora exerceu o papel dela, com a qualificação dela, né? E de fazer as perguntas, a defesa fazia e tal, nunca teve nenhum problema. Eu chego no tribunal, eu fui promovido em 2011, né? Eu chego no tribunal e aí examino centenas de recursos contra comportamentos assim protagonistas dos magistrados, né? Que eu anulava tudo, a gente anulava tudo, mas daí chegou lá nos tribunais superiores, principalmente no STJ e também no STF, eles criaram a tese de que deveria comprovar o prejuízo. É um absurdo, né? O condenado já é um bom sinal de prejuízo, né? Pois é. Mas aí agora, esses dias, agora no início do mês de maio, teve essa decisão do ministro Sebastião Reis, que anulou. Já é uma luz. Só que aqui no Brasil, né, as coisas demoram muito para nascer, sabe? É um parto de elefante, assim. Por exemplo, eu, desde 1990, e eu sou juiz desde 1989, eu era juiz, né, desde 1989, meu concurso. Em 90, quando veio a lei dos crimes hediondos, eu nunca, em nenhuma decisão minha, disse que era constitucional que o acusado não progredisse de regime. Nunca disse isso. Nunca, 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 nunca. E aí, o Supremo Tribunal Federal disse que era, que não era, que era, né, e tal, que era constitucional e tal, até que em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, nem me lembro quando foi, ele mudou o entendimento e passou a dizer que era inconstitucional. E daí houve a alteração legislativa. Então, as coisas aqui no Brasil são complicadas, difíceis, assim, de nascerem, as mudanças. Mas a gente tem que continuar lutando, né, para que haja uma conscientização, né, estudando. Mas, pessoal, já são 21h40, eu já estou cansado aqui de ficar sentado. Viu? Vamos liberar o Diógenes, é isso, gente? Doutor Diógenes, a gente agradece muito. Logo, se Deus quiser, esse ano a gente quer fazer um evento presencial também, com certeza serás o nosso convidado, um dos. Então, a gente agradece, obrigada por ficar todo esse tempo com a gente, por esclarecer, tirar nossas dúvidas e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. E a gente sente falta das decisões. Eu costumo dizer que tem decisão de Diógenes Coelho de violação de domicílio que as lágrimas escorrem do olho, né? De tão bonita que é. Pena que não tem tanta aplicação, mas logo terá, esperamos. Não são só vocês. Esses dias eu fui no lançamento do livro do Salo, aqui em Porto Alegre, do Salo, do Wunderlich, e esse livro dele sobre dolo eventual, né, o parecer que eles deram ali na Boate Kiss,
E tinha uma multidão de gente, né? E daí, quando eu entro lá, eu encontro um monte de advogados e eles chorando, assim, para que eu voltasse para a jurisdição. De não dá mais, agora não dá mais. Mas é então isso. É isso. Muito eu obrigada. agradeço também, eu fico noite. muito satisfeito aí de ter esse contato com vocês, tá? Principalmente aí estudantes, não sei se tem estudantes e tal, né? Porque é muito importante a gente refletir a respeito de determinadas coisas, tá? E se houver algum evento presencial aí, pode me convidar, tá bom? Muito bem. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada pela presença de todos e até mais. Até mais, então. Tchau, tchau.